Capítulo 51. A nova mensagem. Depois de pressionar a última tecla, Lucien retirou lentamente as mãos do teclado. Um sentimento de realização surgiu em sua mente. Através das 3 semanas de prática diligente, agora Lucien podia tocar a obra-prima com relativa fluência com algumas habilidades simples. Claro, não era perfeito, mas Lucien acreditava que o Sr. Victor poderia facilmente dizer seu valor. Lucien. Você. Felicia estava parada ao lado da porta com a mão na maçaneta, parecendo muito confusa, mas também surpresa. Felicia, desculpe, eu não percebi que você estava aqui. Lucien se levantou e empurrou o banquinho do piano sob o teclado. O que você disse? A música que você tocou. Foi bastante impressionante. Você fez um grande progresso. Felicia desviou o olhar. Ela não estava acostumada a fazer elogios, especialmente a Lucien. Obrigada, Felicia. Agarrando suas partituras, Lucien caminhou até a Felicia. Eu tenho que ir agora. Parece que vem uma tempestade. No mês da colheita, setembro, sempre havia chuva a cada poucos dias. O tempo hoje estava muito abafado, e o céu estava muito mais escuro do que o normal. Sim, claro. Até amanhã, Lucien. Felicia estava meio distraída. Quando Lucien desceu, viu a tia pedindo aos criados para fazer a limpeza lá. Lucien caminhou em direção a ele e perguntou, Senhora T, você viu o Sr. Victor? Eu tenho algo para dizer a ele. Senhor. Victor acabou de sair para o cemitério. Temo que ele não possa voltar até tarde. A T sempre foi educada e séria. Você gostaria de deixar uma mensagem? Está tudo bem. Não estou com pressa. Obrigado, T. Lucien acenou com as mãos. Ele poderia falar com Victor pessoalmente no dia seguinte. Esta noite ele tinha alguns experimentos mágicos para realizar, que eram sua prioridade. Nas últimas semanas, Lucien conseguiu ler o diário, Arcana, muitas vezes. Com a ajuda da literatura armazenada em sua biblioteca espiritual, sua base de conhecimento básico tornou-se mais sólida. Combinando isso com o que havia aprendido sobre frequência vibracional, Lucien melhorou o feitiço Oscilação Omã e criou 2 novos feitiços de nível de aprendiz. Para a maioria dos aprendizes, o desenvolvimento de seu poder espiritual muitas vezes era muito mais rápido do que o acúmulo de seu conhecimento. Lucien, por outro lado, estava enfrentando uma situação totalmente oposta devido ao seu passado. Seu poder espiritual ainda era insuficiente para lançar 10 feitiços de aprendiz consecutivamente. No início da noite, a caminho da casa da tia Lisa, Lucien percebeu que havia uma nova mensagem secreta na parede. Temos notícias sobre as criaturas malignas. Esta noite. 10 horas. No mesmo lugar, dizia a mensagem secreta. Lucien continuou andando como se não visse nada. Em sua mente, ele estava adivinhando a intenção desta mensagem. Ele nunca compareceu à reunião depois de sua primeira aparição, então parecia que eles estavam usando a informação para atraí-lo. Outra razão pela qual Lucien estava tão cauteloso foi o corvo que ele viu da última vez em seu caminho de volta para a casa da reunião de aprendizes. Quando Lucien encontrou o corvo pela primeira vez, ele não pensou nisso, já que havia inúmeros corvos em alto. No entanto, depois ele se lembrou do que havia lido nas notas. O corvo era o animal de estimação invocado mais comum. Quanto mais pensava nisso, mais preocupado se sentia. Agora Lucien não podia deixar de se preocupar que a mensagem pudesse ser uma armadilha, no caso de provavelmente ter sido preparada pelo mestre do corvo. No entanto, a atração exercida pela informação era irresistível. Lucien sempre ansiava pela poção Crying Soul, que poderia revelar o poder escondido em um corpo desenvolvido. Ele estava procurando os ingredientes por um bom tempo. Agora, ele já tinha o cogumelo cadáver e o tecido cerebral do zumbi aquático. Então Lucien queria pegar Revenante do Stimon Lich Rose o mais rápido possível. Exceto por usar o sangue de um fantasma para convocar outro, Lucien não conseguia encontrar uma segunda maneira de obter qualquer pó de fantasma em alto, especialmente sob a vigilância da igreja. Mastigando o pão, Lucien estava pensando cuidadosamente, lutando entre o seu sentimento de insegurança e seu desejo. Finalmente, Lucien decidiu aceitar o convite. No entanto, antes de ir para lá, ele precisava estar preparado. À noite, no laboratório de Lucien. No círculo mágico esculpido na mesa de pedra, um recipiente preto do tamanho de uma xícara estava sendo aquecido sobre o fogo azul.
no qual um certo tipo de líquido vermelho espesso estava fervendo. O rosto de Lucien parecia muito sério. Ele estava mexendo o líquido no recipiente com um longo bastão de cerâmica. Na mão direita, havia um tubo de ensaio com um líquido preto. Despejando-o no recipiente, Lucien misturou-os lentamente. Cada gota do líquido preto trouxe uma gaze de névoa branca. Como se estivesse vivo, o líquido vermelho continuou encolhendo ferozmente e tornou-se cada vez mais espesso, como gel. Lucien sabia que um pequeno erro causaria uma explosão devastadora. Ele deve continuar se concentrando. Misturando todo o líquido preto com o vermelho, Lucien pressionou a mão direita no círculo e usou seu poder espiritual para mudar a forma como o círculo funcionava. Muitas linhas finas vermelhas surgiram e cobriram o container. Enquanto isso, Lucien começou a lançar. Um feixe branco de luz fria apareceu entre seus dedos e brilhou no recipiente. O calor encontrou o frio, mas as linhas vermelhas mágicas impediram que o gel explodisse, e ele lentamente se tornou mais estável. Quando a névoa branca ao redor desapareceu lentamente, apenas uma pequena quantidade de gel cor de chama foi deixada no recipiente preto. Lucien cuidadosamente colocou o gel muito espesso em um tubo de vidro e o selou, que era o último passo necessário para fazer o flamigel. Lucien encontrou o processo de fabricação nas anotações da bruxa. De acordo com a descrição dela, ele imaginou que o flamigel deveria ser tão poderoso quanto o napalm. Para melhorar seu poder, Lucien estava prestes a adicionar um pouco de nitroglicerina na fórmula, mas no final ele decidiu não, porque não queria transformar seu novo laboratório em um monte de ruínas por ser muito apressado. Em uma caixa no canto de seu laboratório, havia 7 tubos, cada um contendo diferentes poções. 2 deles eram flamigel, outros 2 eram storm, que era usado para cura rápida e aumento de energia, e os 3 últimos eram brown ou que poderia acelerar a velocidade de recuperação do poder espiritual. Lucien colocou todos os 7 tubos de vidro, junto com o flamigel que ele tinha acabado de fazer, nos pequenos bolsos de seu manto preto. Eles foram feitos especialmente para transportar com segurança diferentes poções e reagentes mágicos. Então, ele abriu suas próprias notas sobre a mesa, nas quais anotou as estruturas e os princípios dos 2 novos feitiços de aprendiz que ele havia criado. Com base em seu conhecimento de vibração e frequência e depois de centenas de testes, Lucien melhorou o feitiço Man Oscillation, e assim ele teve seus próprios novos feitiços, um chamado Bat Screaming e o outro de Professors Oscillating Gand. Depois de fechar o caderno, Lucien voltou para o quarto e deitou-se na cama para descansar um pouco. Lucien deixou seu barraco naquela noite às 9h40. Capítulo 52. Barão Laurent Tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon Editor, Vermilion. A noite estava quente e sufocante. Uma tempestade estava chegando. Lucien escolheu propositadamente um caminho diferente, aproximando-se da casa abandonada ao lado do Alto Salgueiro, o que levou mais de 10 minutos. De pé na sombra, ele não se aproximou do prédio imediatamente. Em vez disso, ele ficou lá por um tempo e notou que havia 3 pessoas vestidas com túnicas pretas em frente à casa abandonada. Pelas figuras, Lucien podia dizer que um era sorriso e outro era filósofo. No entanto, Lucien não conseguiu reconhecer a terceira pessoa. Assim, ele não baixou a guarda. Agarrando um reagente mágico preto de formato estranho em sua mão, ele silenciosamente lançou um feitiço. A coisa em sua mão começou a tremer cada vez mais rápido, e ondas ultrassônicas começaram a se expandir em todas as direções. Isso foi Bat Screaming, o primeiro feitiço criado por Lucien por conta própria. Lucien foi inspirado por morcegos usando ondas ultrassônicas para detectar objetos, como o radar. Ao ler as anotações da bruxa, Lucien percebeu que muitos feiticeiros e feiticeiras escondiam sua aura mágica, que era trazida por seu poder espiritual, com o objetivo de evitar ser encontrado por seus inimigos. Quando Lucien estava aprendendo o feitiço de aprendiz chamado Magic Aura Detection, ele percebeu que o feitiço de detecção de nível de aprendiz seria ineficaz ao enfrentar feitiços defensivos correspondentes de níveis mais altos. Assim, Lucien combinou detecção de aura mágica com seu conhecimento de ondas ultrassônicas e criou Bat Screaming, que poderia até detectar objetos sem poder espiritual ou que não liberassem aura mágica. Claro, Bat Screaming também poderia falhar se um feiticeiro ou feiticeira conhecesse o feitiço com antecedência. Eles ainda teriam outras maneiras de evitar serem encontrados. Portanto,
Escolher feitiços adequados era de grande importância em uma batalha mágica. As ondas ultrassônicas eram como ondas de água invisíveis se espalhando ao redor de Lucien. Quando as ondas atingiam algo, elas refletiam de volta no reagente preto em sua mão. Lucien continuou se concentrando no feitiço e gradualmente visualizou os arredores, como se estivesse observando tudo ao seu redor cuidadosamente em plena luz do dia. O alcance de detecção tem um raio de cerca de 100 metros. E é uma detecção tridimensional. Lucien pensou consigo mesmo, tem uma coruja na árvore. Sim, é duro. Bem, há um corvo. O corvo. Lucien reconheceu o corvo que encontrou na outra noite. Desta vez, Lucien sentiu o poder mágico nesse animal de estimação, mas ele poderia dizer que o mestre do corvo estava muito cauteloso, pois nada de estranho aconteceu desde que o conheceu pela primeira vez. Seu mestre estava apenas observando e esperando por algo. Eu deveria inventar um feitiço infravermelho, então eu seria capaz de ver o interior dos edifícios. Uma nova ideia atingiu a mente de Lucien. A coisa preta que Lucien estava pegando era uma pituitária de morcego seca, e depois de algum tempo ela se transformou em uma pequena pilha de cinzas e escorregou por entre os dedos. Por enquanto, seu poder espiritual não foi suficiente para lançar o feitiço sem usar o componente adicional. Lucien ainda estava hesitante, pois não podia ter certeza de quem era a terceira pessoa. Nesse momento, a pessoa começou a falar em voz relativamente alta. Senhor professor, acho que você está aqui, mas ainda está assistindo. Eu sou Mel Branca, senhor professor. Fui meu mentor que encontrou o rastro da criatura maligna. Ele respeita seu profundo conhecimento e espera conhecê-lo. Um momento depois, Lucien saiu da sombra e se aproximou do salgueiro lentamente. Prazer em vê-la novamente, Mel Branca. Lucien acenou para ela. É uma honra ganhar o respeito de seu mentor, mas ao mesmo tempo, parece que seu mentor não confia muito em mim. Senhor professor? Mel Branca parecia muito surpresa. O corvo. Você sabe do que eu estou falando? Lucien olhou para a escuridão. Você encontrou Ashley? Mel Branca olhou na mesma direção. É impossível. Mel Branca se perguntou. É noite. E a luz mágica do corvo foi escondida de propósito. Como ele notou Ashley? Ela agora sentia que o misterioso senhor professor era ainda mais estranho. Quando Lucien olhou naquela direção, o corvo no galho começou a cair no chão como se de repente tivesse sido atingido por um raio. Felizmente, o corvo abriu suas asas a tempo e voou rapidamente, desaparecendo no céu escuro. É melhor você explicar isso, Mel Branca. Sorriso e filósofo perguntaram com grande raiva. Witchonei abaixou a cabeça e se desculpou sinceramente. Sinto muito por não ter lhe contado sobre isso. E também trouxe alguns presentes para mostrar minha sinceridade. Meu mentor. Ele só queria ver o senhor professor. Se algo inesperado acontecesse quando o senhor professor estava caçando a criatura maligna, meu mentor poderia ajudar também através do corvo, Ashley. Agora Ashley acabou de sair. Smiley e Pelosoper estavam cientes de que, de fato, não havia nada que pudessem fazer sobre o que Mel Branca havia feito, já que não sabiam o quão poderoso era seu mentor. Bem, espero que seja uma lição para você, Mel Branca. Smiley pigarreou um pouco, em alto. O que seu mentor acabou de fazer pode facilmente colocá-lo em apuros. Muitos de nós tomaremos seu mentor como um espião da igreja. Espero que ele não seja, no entanto. Sinto muito, mas garanto que não, coruja. Witchonei se desculpou novamente. Lucien caminhou na frente deles e perguntou em sua voz fingida e áspera, querida Branca, agora, posso saber onde está a criatura maligna? Na antiga casa do Barão Laurent, no bairro Nobre. Witchonei respondeu, ninguém nas últimas 3 gerações da casa despertou com sucesso a bênção e, portanto, o status da casa está em declínio. Além disso, há poucos servos ainda servindo a família. Outro dia, quando o corvo do meu mentor sobrevoou a casa velha, Ashley descobriu que era um pouco barulhento lá embaixo. Por curiosidade, ele voou e descobriu que as pessoas da casa estavam tendo uma festa de sexo. O que? Coruja parecia muito surpresa. Na verdade, foi mais do que apenas uma festa de sexo. Meu mentor acreditava que era um ritual maligno. Quando as pessoas faziam sexo loucamente na câmara, o Barão Laurent estava de pé em um altar no centro do local e parecia estar reunindo algum tipo de poder desconhecido. Naquela época, Ashley notou o cheiro do demônio nele.
Pilosoper era mais sofisticado que Smiley. Ele assentiu com pensamentos. Tenho certeza que o Barão Laurent não é o único. Muitos nobres que falharam em despertar a bênção ou em obter a água benta da igreja se voltaram para demônios e outros seres malignos em busca de poder. Seus títulos valem o risco. A menos que uma casa nobre violasse um dos 10 primeiros artigos da lei sagrada, a terra hereditária e o título da casa poderiam ser transmitidos para sempre às próximas gerações. No entanto, se ninguém da casa pudesse despertar a bênção em algumas gerações, a casa começaria a declinar. Outras casas gradualmente devorariam suas terras e deixariam a casa apenas com um título nobre inútil. No final, a casa desapareceria por conta própria e os nobres se tornariam pessoas comuns. Ninguém se lembraria da glória passada da família. Lucien tinha seu próprio palpite sobre a festa. Ele acreditava que era o ritual herético de Argenton. Depois de 2 meses, Lucien acreditou que eles começaram a agir novamente. Você sabe o quão poderosa é a criatura. Como posso chegar ao distrito nobre? Perguntou Lucien. A área onde os nobres viviam era cercada pela muralha interna da cidade. Neste momento, os portões da cidade já estavam fechados. Os guardas da cidade só abririam os portões para os nobres que moravam lá. Da escala do altar, meu mentor especulou que deveria ser um demônio de baixo escalão de um nível de cavaleiro comum. Mas antes que o ritual termine, a sombra projetada do demônio deve ser apenas de um alto nível de escudeiro de cavaleiro. Mel Branco explicou. Ela não achava que um feiticeiro poderoso com um conhecimento tão profundo como o senhor professor estaria em perigo ao enfrentar a sombra projetada de um demônio de baixo escalão. A Mel Branca não sabia como encontrar a coruja, então ela me encontrou primeiro. Por acaso eu conheci uma passagem secreta para o Distrito Nobre, então vim com eles aqui esta noite, esperando poder ser de alguma ajuda. Afinal, senhor professor, sua explicação e orientação me ajudaram muito. Pilosoper abaixou a cabeça para mostrar seu respeito. Se você não se importa, senhor professor, estou mais do que disposto a matá-lo por você. É apenas um demônio de baixo escalão. Não há necessidade de você fazer isso pessoalmente. Lucien estava preocupado que a heresia pudesse trazer algum problema inesperado para a ação, e ter mais ajudantes ao seu lado era definitivamente uma coisa boa. Depois de pensar por um momento, Lucien assentiu, obrigado, filósofo. Depois disso, você pode me fazer uma pergunta. Posso ir com você, professora? A Witchoney também queria se juntar a eles. Ashley se foi, e então ela teve que observar o misterioso feiticeiro como seu mentor. Ao mesmo tempo, Lucien a via como refém. Assim, ele instantaneamente disse, sim. Smiley também pediu para participar. Ele também tinha seus próprios pensamentos, ele queria ficar o mais próximo possível do professor. Então, ele também foi aceito. Guiados por Pilosoper, Lucien, Witchoney e Smiley foram em direção ao Distrito Nobel. Capítulo 53, A mão de oscilação do professor tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor. Vermilion era muito tarde na noite quente sufocante, mas mesmo assim havia várias pessoas vestindo túnicas pretas andando silenciosamente pelas ruas. Além deles, apenas alguns bêbados vagavam sem rumo. No entanto, Lucien e seus companheiros não baixaram a guarda. Eles tinham que ter muito cuidado para evitar os vigias noturnos da igreja. Aqueles vigias da igreja eram como cães de caça vagando à noite, perseguindo o cheiro do mal. As luvas pretas que esses observadores sempre usavam eram um pesadelo compartilhado de todos os feiticeiros em alto. Depois de 10 minutos, Pilosoper parou e disse a Lucien em voz baixa, senhor professora, estamos aqui. A passagem está na casa. A casa ficava no limite dos distritos Noble e Aderon, parecendo bem simples, até mesmo velha, e era cercada por alguns prédios em ruínas. Cada um deles examinou a casa separadamente para se certificar de que não havia armadilha mágica no prédio, enquanto Lucien usava batiscreaming e protegia os arredores. Então eles seguiram Pilosoper e entraram na casa. Pela grossa teia de aranha pendurada na viga e roçando sua testa, Lucien podia dizer que este lugar estava abandonado há muito tempo. Alguns mendigos costumavam passar a noite aqui. Mas recentemente, todos os mendigos em alto desapareceram. Filósofo disse casualmente enquanto caminhava. Nem Lucien nem Mel Branca responderam. Apenas Smiley perguntou surpreso, todos faltando. O que é possível para os mendigos fazerem? Para onde eles poderiam ter ido?
Também não faço ideia, coruja, respondeu o filósofo. Alguns disseram que isso tinha algo a ver com a criatura maligna. Enquanto Lucien e It-Onei permaneceram em silêncio. Quando chegaram a um dos quartos, Pilosoper começou a remover alguns caixotes velhos que escondiam uma entrada secreta atrás deles. Vento frio vinha da passagem, mas o ar cheirava fresco. Isso significava que estava sendo usado com bastante frequência. Como o filósofo conhece a passagem secreta? Ele é um dos nobres. Lucien se sentiu um pouco confuso. No entanto, obviamente, ele não poderia perguntar isso diretamente. Quando todos entraram na passagem secreta, filósofo prudentemente fechou a entrada atrás deles. Lucien notou muitos círculos mágicos no teto. Filósofo, Smiley também os notou. Para que servem isso? Não se preocupe com isso. Em caso de emergência, as armadilhas mágicas serão ativadas para destruir a passagem. Filósofo respondeu, com um sorriso. Gosto da sua prudência. Lucien elogiou em sua fingida voz áspera. Concordo. Estou me sentindo mais seguro agora. Mel Branca sorriu. Ponto. Mais 10 minutos depois, Pilosoper, Lucien, Ouli e It-Onei saíram da passagem secreta de um canto escuro. Sob a sombra das árvores altas, logo chegaram à frente da velha casa de 3 andares do Barão Laurent. Ao lado do portão de ferro da casa estava um guarda vestindo uma armadura de couro simples. Comparado com os muitos guardas nas propriedades dos outros nobres que usavam cota de malha prateada, o único guarda que mostrava claramente o declínio da família. Apenas um guarda está aqui. Podemos entrar lá diretamente. Sorriso proposto. Deixe isso comigo. O filósofo deu um passo à frente. Deixe isso para um aprendiz da escola de astrologia. Concordo. O filósofo pode lidar com isso. Lucien assentiu sob o capuz. Então deixe-me ajudá-lo, filósofo. Smiley se aproximou de Pilosoper. Ponto. Luke estava bocejando em frente ao grande portão de ferro, reclamando do barão em sua mente. Festa, festa e festa. O barão Laurent nem tem dinheiro suficiente para nos pagar os guardas. 10 nars todo mês, por ficar aqui a noite toda. Vamos lá. O velho barão estava pagando ao meu avô e ao meu pai 20 nars por mês. Um súbito pio de coruja interrompeu o pensamento de Luke, já que soava um pouco estranho. Vai e pegue seus ratos. Sua coisa desagradável. Lucas jurou. Luke não conseguia ver nada na escuridão. No entanto, quando ele se virou, de repente viu um fantasma em um manto preto parado a poucos passos dele. Antes que Luke abrisse a boca para gritar, ele viu o rosto do fantasma sob o capuz, exceto pelos 2 buracos para os olhos. Seu nariz, boca e orelhas estavam borrados. O fantasma levantou lentamente a cabeça. Estava olhando para Luke através dos 2 buracos escuros, nos quais havia incontáveis estrelas. As estrelas brilhavam como um sonho. Estrelas. Luke murmurou. De repente, ele se sentiu completamente relaxado, como se estivesse encarando a pessoa em quem mais confiava no mundo. O filósofo sabia claramente que Luke havia sido hipnotizado. Aproximando-se de Luke, Pilosoper sussurrou em seu ouvido: somos convidados do Barão Laurent. Abra o portão e deixe-nos entrar. Fique quieto. Não deixe que outras pessoas saibam. Sim, senhor. Luke abriu ligeiramente o portão seguindo a ordem do filósofo. Por favor, senhor. Cuidadosamente, Pilosoper, Lucien, Smiley e It-Onei passaram pelo portão e se dirigiram para a casa. Depois que eles entraram, Luke não fechou o portão. Em vez disso, ele se virou e começou a guardar o portão com grande paixão, como se seu peito estivesse pegando fogo. Ele não sabia por quê, mas queria fazer mais pelo senhor. Ponto. A porta de madeira da casa estava bem trancada, e as cortinas pesadas também estavam bem fechadas. No grande salão, vários homens e mulheres nus ou seminus mantinham relações sexuais. Os suspiros dos homens, os gemidos das mulheres, um aroma doce e o cheiro de certos fluidos se misturavam. O salão estava quente, até mesmo quente. Nos sofás, tapetes e até na mesa comprida, pares de homem e mulher, mulher e mulher, gemiam durante o coito. Eles estavam fazendo sexo como se fossem totalmente loucos. Os vestidos de algumas mulheres estavam enrolados na cintura, enquanto outras mulheres estavam completamente nuas, e os homens as trepavam como bestas. Apenas uma pessoa na festa de sexo licenciosa era totalmente diferente. Era um homem de meia idade com um manto prateado.
Ele não se juntou a essas pessoas. Em vez disso, ele ergueu as mãos e fechou os olhos, como se estivesse curtindo os gemidos e ouvindo alguém falar com ele. Seu rosto parecia extremamente excitado, iluminado pelo êxtase. A névoa negra se ergueu gradualmente das pessoas loucas e lentamente se reuniu atrás do homem de meia-idade. O homem estava de pé no centro do padrão de um chifre de prata desenhado no altar, do qual muitas linhas prateadas se estendiam e cercavam a sombra. Então a sombra ficou cada vez mais escura, misturando-se com as cores rosa e preto. Gradualmente, transformou-se em uma sombra alta e grande com 2 chifres na cabeça. Você está pronto para o meu poder? A sombra falou de repente. O homem de meia-idade, Barão Laurent, respondeu em seu tom lunático, o grande mestre de Argente, o silêncio eterno, eu dei minha alma a você. Por favor, dote-me com seu poder. Lentamente a sombra se aproximou dele e começou a entrar em seu corpo, pouco a pouco. O rosto de Laurent se contorceu. Obviamente, a fusão não foi um processo muito agradável. No entanto, a dor foi suprimida pelo êxtase que brilhava em seus olhos. Ninguém pode me parar agora. Ninguém mais pode me impedir de recuperar a glória da minha família. Além do êxtase, também havia lágrimas em seus olhos. Ponto. Do lado de fora da casa, Lucien e os outros 3 aprendizes não se intrometeram. Eles primeiro tinham que se certificar de que não havia círculos mágicos ou armadilhas ao redor. Senhor professor, levará pelo menos meia hora para eliminar todas as armadilhas mágicas aqui. Filósofo disse a Lucien. Não podemos. Wichonei parecia nervoso. Estamos relativamente atrasados, e já posso sentir o demônio. Só temos 10 minutos. 10 minutos depois, o demônio chegará em sua forma completa. Então chegaremos tarde demais. Ir diretamente ao salão também nos custará muito poder espiritual para lidar com as armadilhas. Smiley virou-se para Lucien. Professor, você deve ter alguns feitiços mais poderosos que podem eliminar todas as armadilhas mágicas de uma só vez. Todos os 3 aprendizes estavam olhando para o misterioso feiticeiro. Pensamentos semelhantes surgiram em sua mente. Embora todos soubessem que o feiticeiro era muito profundo, nenhum deles jamais viu pessoalmente o quão poderoso era o misterioso professor. O senhor professor é um feiticeiro realmente poderoso. Quão poderoso ele pode ser? Ele é ainda mais forte que o mentor de Wichonei? Lucien sabia claramente o que eles estavam pensando. Ele estava preparado. Sob o olhar deles, ele respondeu com confiança, sem problemas, sorria. Eu vou lidar com isso. Lucien se aproximou da parede da casa e pressionou as 2 mãos sobre ela. Movendo os lábios silenciosamente, Lucien começou a lançar o feitiço. Ondas invisíveis se espalharam da mão de Lucien. As ondas atingiram a parede instantaneamente e foram refletidas de volta. As ondas seguintes tornaram-se assim diferentes. Nos olhos de Pilosoper, Liu e Chonei, nada aconteceu. Eles trocaram olhares preocupados com confusão, mas não disseram nada. De repente, Mel Branca sentiu que a terra estava tremendo. Você está tremendo? Filósofo, perguntou a ela ao mesmo tempo. Eu não. Ela respondeu com surpresa. Olhar. Smiley estava apontando para o prédio. Olha. A casa inteira está tremendo. Wichonei e Pilosoper imediatamente olharam na direção da casa. A velha casa de 3 andares estava balançando para frente e para trás, e o movimento estava se tornando cada vez mais feroz. Eles podiam ouvir os vidros se quebrando. Terremoto? Mel Branca se perguntou. Não, é a própria casa. Respondeu Coruja. Senhor professor? Filósofo olhou para Lucien e ficou chocado. As mãos de Lucien ainda estavam pressionadas contra a parede da casa. Seu corpo inteiro tremia junto com o prédio. Seus lábios ainda estavam se movendo. A casa vai desmoronar. Mel Branca deu um passo para trás. Filósofo não podia acreditar em seus olhos. Mesmo um terceiro feitiço de círculo fireball não poderia destruir completamente um prédio inteiro de uma só vez. O que é esse feitiço? O que é isto? Douro, a coruja, estava no ombro de Smiley, gritando. Ninguém percebeu quando o corvo os alcançou novamente. Quase caiu da árvore mais uma vez, por causa do tremor repentino. Qual é o círculo deste feitiço? O corvo também chorou. Só, Lucien sabia que era apenas um feitiço de aprendiz, a mão de oscilação do professor. O feitiço pode detectar a frequência de vibração de um edifício e criar uma ressonância para destruir a construção. Funcionou melhor com pontes.
Capítulo 54, Caçadores Calmos. Tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Dentro do salão, Laurent, vestindo um manto prateado, estava de pé no centro do altar. Seu rosto distorcido estava cheio de excitação e êxtase. Ele podia sentir isso. Ele podia sentir a sombra entrando em seu corpo. Seu sangue estava correndo e chorando, gradualmente mudando seu corpo. 40 anos de espera e sonho. Hoje ele poderia finalmente começar a recuperar a glória de sua família. Os gemidos mistos em seus ouvidos se transformaram em aplausos e vivas em sua cerimônia de atribuição do título de cavaleiro. No entanto, neste momento, toda a casa começou a tremer de repente. Terremoto. Isso é um castigo. Embora Laurent tivesse mudado sua crença para perseguir o poder das trevas, em sua mente, ele ainda respeitava e temia o Deus da verdade. No entanto, agora ele estava apenas a um passo do grande sucesso. Ele não podia desistir neste momento. O teto do salão começou a cair. Pedaços de pedra e madeiras caíram no chão, e alguns deles caíram na cabeça de Laurent. Claro, ele estava com medo. A única esperança que ele tinha era o poder sombrio que ele seria dotado em breve. Não entre em pânico, Laurent. A sombra falou com ele como se pudesse ler sua mente. Vai levar mais 6 a 7 minutos para você se fundir completamente comigo. Se a casa desmoronar, você morrerá. Pare o ritual imediatamente. Você tem uma pequena parte do meu poder, que já rivaliza com o escudeiro de alto nível. Podemos completá-lo na próxima vez. A sombra falou muito rápido. Em 10 segundos, o pensamento da sombra passou para Laurent. Laurent estava muito zangado. Ele não suportava ver seu grande plano ser interrompido na etapa final. Não, eu não vou embora, Laurent gritou. A casa não vai desabar. O terremoto não vai durar. As janelas quebraram com a sacudida violenta. O vento forte da tempestade que se aproximava soprou no salão e instantaneamente afastou a fragrância doce e sonhadora. As pessoas que estavam loucas de desejo de repente ficaram sóbrias. Meu Deus, terremoto! Corra, corra! As pessoas estavam gritando. Alguns estavam vestidos com pressa. Alguns corriam nus em direção ao portão, enquanto alguns tentavam até escapar pelas janelas. O ritual maligno tirou sua força. Eles tropeçaram em pânico e medo. Uma das mulheres caiu no chão e foi rastejando em direção ao portão. O homem que estava tendo um momento agradável com ela passou direto pela mulher sem olhar. Observando essas pessoas saindo, Laurent sabia que o seu ritual havia terminado. As linhas prateadas no padrão desapareceram com a sombra. Com um grito de raiva, ele saiu do altar e se juntou à multidão em pânico. Em seu caminho correndo em direção à saída, ele destruiu às pressas as armadilhas mágicas uma a uma. Atrás de Laurent, um homem de terno preto que aparentemente estava curtindo a festa de sexo agora olhava pela janela, com o rosto sério. Na sombra da casa, filósofo, Mel Branca e Sorriso estavam ali, olhando para o professor com a boca e os olhos bem abertos. Retirando as mãos, o misterioso professor disse aos aprendizes em um tom muito calmo: eles estão saindo de casa. Esteja preparado. Casse a criatura maligna. Por que não fazer a casa desabar, professor? Mel Branca perguntou. Eu prefiro não. Lucien esticou as mãos um pouco. Se a criatura morrer nas ruínas, será bastante inconveniente para mim coletar o sangue. Por outro lado, o som do colapso alertará a igreja. Não queremos esse grande problema. No entanto, não foi o motivo mais importante. Na verdade, Lucien não tinha energia suficiente para fazer a casa desabar completamente. Comparada com uma ponte de estrutura mais simples, a estrutura de uma casa era mais complicada, e sua frequência de vibração também variava. Lucien só podia seguir um deles. Portanto, destruir uma ponte pode estar ao alcance de Lucien, mas definitivamente não uma casa. O poder surpreendeu Pilosoper, Smiley e Tionei. Eles nunca viram um feiticeiro que pudesse lançar um feitiço tão poderoso sem usar nenhum reagente. Agora eles não tinham dúvidas em relação ao misterioso e profundo feiticeiro, senhor professor. Mel Branca foi a primeira que se acalmou entre as três. Com a ajuda de um item mágico, ela começou a rastrear a multidão. Luz maligna detectada. 15 metros de distância da janela mais próxima. Nós nos movemos 1 metro para a esquerda para liberar melhor os feitiços, ela disse calmamente. Pilosoper rapidamente se moveu para a esquerda e disse: Asmile, coruja, lance a oscilação de Oman.
O Mancelation também era uma magia de ataque sônico, que usava altos decibéis para ferir as pessoas. No caso mais grave, pode até tirar a vida de uma pessoa. Outras pessoas próximas se machucariam nos tímpanos e poderiam desmaiar. Então você usa a muralha do silêncio, filósofo. Smiley também respondeu calmamente, para evitar que os vigias noturnos nos notem. Fusão com uma sombra demoníaca de baixo escalão. Nível de escudeiro de cavaleiro sênior. 5 metros de distância. Witchoney relatou, sem ácido e magia de fogo. Vou usar flecha. 1 metro. Prepare-se. Ela disse. Em apenas alguns segundos, a primeira rodada do plano de ataque foi feita. Essa foi a primeira vez que Lucien viu como os aprendizes bem treinados lutavam. Para sair da casa o mais rápido possível, Laurent empurrou os convidados à sua frente. Em apenas alguns segundos, Laurent veio até a janela, bateu no vidro com o corpo e pulou para fora da casa. Neste momento, uma forte explosão atingiu sua cabeça, como se ele tivesse sido atingido por um trovão. De repente, sua cabeça começou a zumbir e ele sentiu náuseas e tonturas. Perdendo o equilíbrio, ele quase caiu no chão com a cabeça. Antes que Laurent pudesse ver qualquer coisa na escuridão claramente, uma flecha de metal disparou diretamente em seu olho direito. Seu sangue era mais escuro que o das pessoas comuns, com um cheiro especial de enxofre. A grande dor o fez explodir em um grito assustador, mas sua voz foi bloqueada por silêncio. Laurent finalmente percebeu o fato de que ele foi atacado. No entanto, era tarde demais. A segunda flecha de metal voou diretamente em sua garganta. Laurent lutou um pouco e logo seu corpo parou de se mover. Lucien não podia acreditar que matar esse barão malvado que acabara de se fundir com um demônio fosse tão fácil. Ele também estava muito feliz, já que lançar um feitiço silenciosamente lhe custava mais poder do que o normal, e seu poder espiritual restante era suficiente apenas para usar cerca de 2 feitiços de aprendiz. Ao lado do barão Laurent jaziam várias mulheres e homens nus e seminus, todos inconscientes. A multidão em pânico correndo em outras direções não prestou atenção ao que acabou de acontecer aqui. Usando Magiand, Lucien e os outros 3 aprendizes começaram a coletar o sangue do barão. Depois de colocar 3 tubos de vidro de sangue em seus bolsos, Lucien se levantou e disse a eles, hora de ir. Sim, senhor. Filósofo, Mel Branco e Sorriso responderam. Quando eles estavam prestes a sair, de repente um homem pulou para fora da casa da janela mais próxima como um fantasma e correu em direção a Lucien com uma adaga afiada na mão, mirando no coração de Lucien. Ele estava esperando na casa. Agora ele sabia que era a melhor chance de matar esse poderoso feiticeiro. E ele só teve essa chance. Capítulo 55, Explosão da Meia-Noite. Tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor. Vermilhon. A sombra negra era ainda mais rápida do que o barão Laurent, mais rápido do que a maioria das pessoas podia ver. Se os homens e mulheres que estavam gritando e fugindo tivessem parado neste momento, a única coisa que veriam seria uma sombra embaçada. Apenas uma pessoa que havia despertado a bênção em seu sangue poderia ser tão rápida. A pessoa era um cavaleiro genuíno. Em 2 segundos, a adaga já estava perto das costas de Lucien. Nenhum deles percebeu o que estava acontecendo atrás deles, exceto Lucien. De repente, ele sentiu o grande perigo quando a adaga estava a apenas alguns centímetros de distância dele. No entanto, Lucien sabia que não era rival do atacante. Além disso, era tarde demais para ele lançar qualquer feitiço de proteção, então a única escolha que Lucien tinha era pular ferozmente o mais rápido que pudesse. Embora Lucien fosse inteligente o suficiente para criar seus próprios feitiços, ele ainda estava no nível de aprendiz, e um aprendiz de magia não era capaz de construir uma estrutura de feitiços usando seu poder espiritual na alma, que era a premissa de lançar um feitiço instantaneamente. Lucien estava claramente ciente de que muito provavelmente ele ainda estaria gravemente ferido, mas enquanto o atacante não pudesse matá-lo em um único ataque, Lucien aproveitaria a chance de o revidar com seu anel do Vingador de Gelo. De repente, quando o punhal estava quase em cima dele, com um grasnido alto de cima, uma luz apareceu e instantaneamente cobriu todo o corpo de Lucien, protegendo-o como uma cota de malha. Foi o feitiço de 1 grau Celsius Círculo, Magia Armor. O feitiço foi lançado pelo corvo, Ashley, que estava de pé no galho. Ashley era o animal de estimação do feiticeiro genuíno. Ele não só podia ver claramente durante a noite, mas também emprestava o poder de seu dono lançava alguns dos feitiços.
A armadura estava totalmente além da expectativa da Sombra Negra. Mas o impulso da adaga foi tão feroz que nem mesmo a armadura mágica pode pará-lo completamente. Em um piscar de olhos, a armadura transparente quebrou em muitos pedaços, brilhando na escuridão. No entanto, a sombra hesitou por vários segundos. Já era tempo suficiente para Lucien, e ele sabia que era a sua única chance. Lucien rapidamente se virou e ativou seu anel. 3 raios de luz fria brilhavam em sua mão esquerda. Lucien ativou o feitiço do 2 graus Celsius Círculo no ringue, as lâminas de gelo de palmeira. Neste momento-chave, Lucien sabia que o ataque era a melhor forma de defesa. O anel também fortaleceu a força de vontade de Lucien, ou ele ficaria totalmente atordoado e perderia a capacidade de revidar, pelo poder de cavaleiro do atacante. Os 3 raios de luz branca estavam brilhando e atingiram diretamente a garganta, o peito e a parte inferior do corpo do atacante. De frente para as lâminas de gelo, o atacante rapidamente cobriu seu corpo com chamas escuras, que estavam cheias do poder maligno da tirania e da destruição. Embora ele pudesse ter usado o poder protetor sombra vindo de Benson, ele decidiu ser mais cuidadoso. O cara na frente dele arruinou todo o seu plano. É claro que ele queria matá-lo ali mesmo, mas primeiro precisava garantir sua própria segurança. Empunhando a adaga, ele quebrou com precisão as 2 lâminas visando sua garganta e peito. Ao mesmo tempo, ele levantou a perna direita e derreteu a lâmina com o fogo escuro. Os pedaços das lâminas se espalharam e brilhavam como neve caindo. Depois de resolver todos os problemas, o cavaleiro virou a adaga em sua mão e continuou perseguindo Lucien. Ele também notou 2 bolas pretas saindo do bico do corvo. Era outro feitiço de 1 grau Celsius Círculo, míssil mágico. Desta vez, o feitiço de 1 grau Celsius Círculo não seria um problema para ele, já que todo o seu corpo ainda estava coberto pelo fogo sinistro. Agora a única coisa que ele queria fazer era matar esse feiticeiro na frente dele que acabou de destruir seu plano. De repente, os minúsculos pedaços de gelo das lâminas de gelo transformaram o ar ao redor do cavaleiro gelado. Por alguns segundos, ele ficou paralisado e as 2 balas mágicas o atingiram diretamente no corpo. Esse era o poder das lâminas gélidas de palmeira, não apenas lâminas, mas também a frieza do gelo e da neve. Uma cavaleiro de nível 2. Ashley gritou. Pilosoper, Witchone e Smiley finalmente descobriram que algo estava acontecendo atrás deles, e então eles viram o atacante. Sem pensar muito, tanto Pilosoper quanto Witchone ativaram seus itens mágicos imediatamente. Ondas de luz se espalham ao redor do Pilosoper. Dentro do raio de 10 metros, todas as pessoas comuns desmaiaram rapidamente e adormeceram. Feitiço de 1 grau Celsius Círculo, dormir. Um forte início de cansaço atingiu o cérebro do atacante, mas como um cavaleiro de nível 2, o feitiço de 1 grau Celsius Círculo ainda não era poderoso o suficiente para arrastá-lo para sua terra dos sonhos. Ele balançou a cabeça e afastou a sonolência com sua força de vontade. Mas uma poderosa rajada de ar se seguiu e atingiu o cavaleiro bem no peito. Com um grande estrondo, a energia o jogou diretamente de volta para dentro da casa pela janela atrás dele, com muitos cacos de vidro espalhados pelo chão. Feitiço de 1 grau Celsius Círculo, força suave, carregado pelo manto mágico de Witchone. Ele é um cavaleiro de nível 2. Ele não vai morrer tão facilmente. Ashley voou para mais perto de Lucien. Senhor professor, continue atacando, por favor. Quando Lucien estava prestes a tirar seu flamigel, a velha casa de repente começou a tremer ferozmente. O teto estava caindo e as paredes desabando. Em apenas alguns segundos, toda a casa finalmente desceu e enterrou o cavaleiro sob as ruínas. O feitiço de Lucien já danificava a estrutura da antiga casa antes, e com o golpe forte do cavaleiro, agora o local estava totalmente destruído. Bum! Bum! O colapso da casa foi extremamente alto como um terremoto. E era tarde demais para Pilosoper bloquear o enorme barulho. Instantaneamente, todos eles perceberam que estavam em apuros. Os vigilantes da noite viriam em breve. Agora eles não tinham tempo para encontrar e matar o cavaleiro atacante. Sem qualquer hesitação, Ashley, o corvo, se transformou em uma nuvem de sombra e envolveu o mel branco. Vejo você na próxima vez, senhor professor. Disse o corvo. E então voou rapidamente e desapareceu no céu. Temos que ir agora também, senhor professor. Pilosoper e Smiley fizeram uma ligeira reverência e também correram para a escuridão. Em sua mente,
O senhor professor era tão poderoso que não havia necessidade de ajudá-lo neste caso. Foi dado como certo que o senhor professor teria várias maneiras de sair daqui, facilmente. No entanto, na verdade, Lucien não. Não havia tempo para hesitar agora. Lucien sabia. Ele rapidamente se virou para encontrar a entrada da passagem secreta pela qual eles acabaram de chegar aqui. Uma explosão de trovão acabou de chegar. Gotas de chuva caíram do céu de uma forma louca. A tão esperada tempestade finalmente começou. Sob as ruínas, pequenos aglomerados de chamas escuras foram erguidos um por um. Rapidamente eles queimaram os pedaços do teto quebrado e as pedras. Então uma figura negra ficou de pé na chuva. No relâmpago, o rosto do homem foi revelado. Ele era Rosan Aron, o chefe da gangue de Aron. Aron olhou para a direção onde Lucien desapareceu e pensou consigo mesmo. Ele não conseguiu lançar um feitiço instantaneamente, o que significa que atualmente ele ainda é um aprendiz. Ele é muito mais fraco do que eu pensava. Por alguns segundos, a mente de Aron foi dominada por sua raiva, o que quase o fez tentar alcançá-lo sem matar o cara. Mas logo Aron se acalmou. Por enquanto, sua prioridade era escapar dos observadores noturnos que se aproximavam. Ele precisava sair agora também. Ponto. Lucien estava correndo na chuva fria, sentindo a dor das gotas de chuva caindo. Felizmente, os tubos de vidro e o tecido impermeável funcionaram muito bem. Seus reagentes mágicos e poções ainda estavam bem em seu manto. Lucien não tinha companhia nem apoio. Ele estava sozinho, correndo em direção à passagem secreta. Por sorte, Lucien viu que a entrada era logo ali, escondida pelas árvores, arbustos e grama. No entanto, o que Lucien viu não foi apenas a passagem secreta, mas também um homem de terno branco, o cabelo vermelho molhado grudado na testa. E ele estava usando um par de luvas pretas. O homem era um vigia noturno. No relâmpago, eles se viram. Capítulo 56. O vigilante noturno tradutor, Cris sublinhado Leon editor, vermelhou no momento em que Lucien viu o vigia noturno, ele jogou o tubo de flamigel em sua mão em direção ao cara sem hesitar. Então, continuou correndo em direção à entrada da passagem secreta. Ele havia lançado o feitiço no Ice Revenger Ring, então o flamigel era agora sua arma mais poderosa. Ele estava ciente de que Bat-Screaming não poderia funcionar bem em uma noite tão tempestuosa. A única coisa que Lucien podia culpar agora era a sua má sorte. O vigia noturno, usando um par de luvas pretas, também era muito experiente em lutar com aprendizes de magia, feiticeiros e criaturas do mal à noite. E as luvas que ele estava usando também eram um item mágico decente, encantado com diferentes feitiços de contenção de demônios. Era por isso que não havia muitos vigias noturnos da igreja. Além disso, todo observador noturno não era de forma alguma inexperiente. Alguns deles eram escudeiros de alto nível, alguns deles pastores, e alguns eram até cavaleiros. O vigia noturno pegou firmemente o primeiro tubo de flamigel voando em direção ao seu rosto. Sendo controlado pelo poder espiritual do fabricante, o gel deveria explodir instantaneamente. No entanto, agarrado pela mão na luva preta, o impulso da explosão foi interrompido de repente, como um fusível em chamas sendo extinto de repente por um balde de água. Em poucos segundos, o segundo tubo de flamigel seguiu. Inesperadamente, desta vez, o tubo não atingiu o observador noturno diretamente, mas atingiu o chão e explodiu ferozmente antes que o observador noturno pudesse reagir. O fogo da explosão também incendiou o tubo de gel que ele estava pegando. Imediatamente, o corpo do vigia noturno foi coberto com chamas furiosas. Como o comburente era gel, mesmo a chuva torrencial não conseguia apagar o fogo facilmente. Lucien não teve tempo de verificar se seu inimigo estava caído. Ele rapidamente correu para a entrada. Antes de entrar na passagem, uma grande pressão de repente atingiu sua mente. Ele não pôde deixar de tremer. Graças ao anel que ele estava usando, pelo menos ele ainda podia ficar de pé. Lucien subconscientemente olhou para trás e, instantaneamente percebeu o que estava acontecendo lá. No relâmpago brilhante, o vigia noturno ainda o perseguia, com a parte superior de seu corpo coberta de fogo, mas parecia que a dor não o incomodava em nada. No entanto, sua pele se transformou em pedaços de escamas escarlates, protegendo-o de mais queimaduras. O vigia noturno era um cavaleiro das trevas com uma bênção despertada. Em sua bênção, era a chamada de dragão vermelho. Com a ajuda de Ice Revenger,
Lucien não entrou em pânico sob a pressão do observador noturno. Ele estava calculando a distância entre eles. 20 metros. 10. Então ele jogou seu último tubo de flama e gel no vigia noturno, que estava a apenas 5 metros de distância dele. O grande poder da explosão se espalhou ferozmente e a onda os separou. Enquanto o vigia noturno dava um passo para trás, Lucien foi lançado diretamente na passagem secreta. Como havia uma ladeira perto da entrada, ele continuou rolando por alguns metros lá dentro. Lucien sentiu como se tivesse sido atingido por um enorme martelo em seu estômago e uma grande tontura tomou conta de sua mente. Um bocado de sangue acabou de sair. Lucien teve que se apressar, sabendo que o vigia noturno alcançaria em poucos segundos. No entanto, ele também estava muito confiante, pois tinha um plano. Quando o vigia noturno estava prestes a entrar na passagem, Lucien ativou as armadilhas mágicas preparadas pelo filósofo, que poderiam transformar instantaneamente pedras em pilhas de lama. Em apenas um segundo, a entrada foi bloqueada pela mistura de pedras e lama. O vigia noturno não conseguiu se conter a tempo e correu direto para eles. A última coisa que viu foi o feiticeiro fazendo uma leve reverência, zombando dele. Vamos esperar para ver, seu desgraçado. O vigia noturno socou o monte de terra com toda a força. Enquanto corria, Lucien pegou um tubo de estormo e o desligou. Ele precisava da poção para cura rápida e aumento de energia. Ao mesmo tempo, ele acionou as armadilhas mágicas uma a uma para destruir o túnel. No entanto, ele não acionou todas as armadilhas para evitar que o vigia noturno o rastreasse seguindo o som. Com a ajuda da poção, Lucien conseguiu sair da passagem muito mais rápido. Então ele removeu todas as poções e reagentes restantes do bolso de sua camisa de linho, e queimou seu manto, já que seu manto tinha um cheiro especial de ervas que era usado para esconder o cheiro do próprio Lucien. Lucien não queria deixar ao vigia noturno nenhuma chance de encontrá-lo de alguma forma. Quando terminou de fazer tudo isso, Lucien voltou para seu barraco e guardou com segurança todos os tubos e reagentes. Depois de secar a camisa e as calças, ele finalmente caiu na cama, exausto no final do dia. Ele não percebeu quão fraco estava até que sua cabeça bateu no travesseiro. Tempestade aumentou a energia por algum tempo, mas também o drenou completamente. Ele não estava muito preocupado com a igreja, em parte por causa do mau tempo e, mais importante, Lucien tinha certeza de que a igreja se concentraria em investigar o barão morto, Laurent, já que, obviamente, ele estava mais relacionado à heresia, Argentium. Logo Lucien caiu no sono. A chuva ainda caía lá fora. No início da manhã, a chuva não parou. Lucien foi acordado pelos diferentes sons vindos do trabalho das pessoas do bairro. Ele se sentiu mal e seu corpo estava muito pesado, então Lucien decidiu pular seu turno esta manhã. A biblioteca nunca estava ocupada, e Pierre estava lá o tempo todo. Mais tarde, Yvan foi enviado por sua mãe para ver por que Lucien não apareceu para o café da manhã. Lucien fez Yvan ir à biblioteca pedir licença médica. Então Lucien voltou a dormir e não acordou até o meio-dia. Ele se sentiu muito melhor, mas ainda um pouco doente. Almoçou com a família da tia Lise e foi para a casa do Victor. Faltavam apenas 3 dias para o término do prazo para Victor apresentar seu último trabalho para o show. 10 da manhã. Sala de treino de Victor. Victor estava muito angustiado, desesperado com a nova melodia. Então ele ouviu uma batida na porta. Eram Lot, Felice e Heródoto, que deveriam vir à tarde. Por que tão cedo? Victor ficou surpreso. Bem, senhor Victor. Lot estava um pouco hesitante. Mackenzie me pediu para lhe dizer que 1. O Barão Otelo quer que você vá para a associação o mais rápido possível. A princesa está lá hoje. Sua Alteza quer ver seu trabalho, senhor Victor. O rosto de Victor ficou pálido de repente, mas ele não conseguia falar uma palavra. Então, com um longo suspiro, ele assentiu, estarei aí em meia hora. Quando Lucien chegou, Victor já havia saído de sua casa. Senhor. Ati, para onde o senhor Victor foi? Perguntou Lucien. Senhor. Victor foi convocado pela princesa pela manhã, respondeu Ati, parecendo bastante preocupada. Sua Alteza quer saber sobre os 3 trabalhos do senhor Victor para o concerto de hoje. O que? Lucien se sentiu muito arrependido por estar ausente do trabalho hoje. Senhor. Victor saiu por volta das 10h40. Se você quiser esperar, o senhor Victor deve voltar em breve.
disse a Ti. Agora eram 12h35 da tarde. Não, eu preciso encontrá-lo agora. Obrigado, Sr. Ti. Lucien pegou o seu guarda-chuva e correu na chuva em direção à associação. Capítulo 57. Pegue o destino pela garganta. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion 11h20 da manhã, na sala do diretor da Associação dos Músicos. Você tem que escolher um agora. Estas são todas as suas boas obras do passado, disse Otelo com as sobrancelhas franzidas. Estamos esperando por você há cerca de 20 minutos. Desculpe, Sr. Otelo. Posso ter mais algum tempo? O rosto de Victor tinha uma palidez mortal. Seus olhos turvos estavam perdendo o foco por um tempo, e as notas musicais não faziam sentido para ele. Wolf também estava lá, sentado do outro lado da mesa com o diretor Otelo. Um sorriso desdenhoso apareceu em seu rosto. Pare de lutar, meu amigo. Basta escolher, aleatoriamente um, afinal, eles parecem praticamente os mesmos para mim. O Sr. Otelo ainda precisa almoçar com Sua Alteza mais tarde. Bem. Otelo pegou seu relógio de bolso. O almoço será 1h. Eu lhe darei mais 10 minutos. Se você ainda não puder tomar uma decisão até lá, temo que a associação precise ter outra pessoa para o show. Wolf acabou de voltar do Palácio Ratacia. Ele deve ser capaz de lidar com isso. Ratacia Palácio foi a sala de concertos real do Ducado de Ovarit. Wolf não conseguiu conter sua excitação. Victor, sinto muito por ver você lutando. Mas nós, como músicos da nossa associação, devemos considerar o interesse da nossa associação como a principal prioridade. O que você acha? Victor não disse nada. Depois de mais 2 minutos, Victor caiu de volta na cadeira e apontou para um pedaço de papel. Aquele então. As 3 palavras tiraram toda a sua força, mas ele também se sentiu um pouco relaxado. Victor não queria gastar mais tempo e esforço na execução do trabalho em que vinha trabalhando há 9 anos. Talvez seja uma coisa boa. Victor pensou consigo mesmo. Bom, Otelo bateu palmas. Estou feliz que você finalmente tomou a decisão. Eu tenho alguns medicamentos que podem ser úteis para o seu estado mental, mas eles podem ter alguns efeitos colaterais. De qualquer forma, eu tenho que tirar uma soneca. Vocês podem sair agora. Depois que eles saíram do escritório, Wolf lançou um olhar amargo para Victor. Aproveite sua última chance de tocar no Salão dos Salmos. Não deixe sua esposa no céu. Você. O rosto de Victor estava um pouco distorcido pela raiva. Eu? Wolf bufou. É você quem vai decepcionar sua esposa, não eu. Então ele rapidamente desceu as escadas. Victor sentiu-se muito mal e sua cabeça ficou tonta. Lot, Felicia e Heródoto, que esperavam do lado de fora, rapidamente se aproximaram do professor. Você está bem? Felícia perguntou preocupada. Estou bem. Só precisa descansar. Vamos começar a praticar esta tarde. Victor respondeu com uma voz fraca. Lucien estava correndo na chuva forte. Ele não se recuperou totalmente da lesão. Segurando o guarda-chuva, o vento impedia de correr mais rápido, mas ele precisava. Quanto mais cedo ele pudesse chegar à associação, maiores seriam suas chances de dar ao Sr. Victor o novo trabalho antes que a princesa visse a lista de músicas. Finalmente, ele dobrou o guarda-chuva debaixo do braço para poder correr mais rápido. Ele só queria tentar o seu melhor, ele não queria nenhum arrependimento. Lucien levou apenas 6 minutos para chegar à associação da casa de Victor, um quarto do tempo normal. 12h41 da tarde. Lucien abriu o portão, encharcado, com gotas de água caindo de seu rosto no chão. Luciano. Helena se aproximou dele com presa do balcão. Você está bem? Eu estou bem, Helena. Onde está o Sr. Victor? Lucien perguntou sem demora. Deve estar em seu próprio escritório. Eu vi Felicia trazer o almoço para ele, respondeu Helena. Obrigado. Deixando o guarda-chuva no portão, Lucien correu para cima. O que está acontecendo lá? Helena se perguntou. Foi Lot quem abriu a porta, cujo rosto parecia bastante sombrio. Lot não perguntou a Lucien por que ele estava ali. Ele apenas assinou para Lucien. Lucien entrou no escritório de Victor. Ele viu Victor sentado atrás de sua mesa, parecendo muito distraído. A bandeja do almoço estava na frente dele, permanecendo intocada. Lucien viu que Rene também estava lá. O Sr. Victor entregou a lista de músicas do show. Perguntou Luciene.
Lot, Felicie e Heródoto simplesmente o ignoraram. Apenas Rini assentiu, sim, o terceiro foi do trabalho anterior do Sr. Victor. Respirando fundo, Lucien foi diretamente para Victor e disse em voz alta, Senhor vencedor. Eu escrevi uma grande música. Espero que você possa me dar uma chance de ouvi-lo. Tenho certeza que meu trabalho pode te inspirar. Podemos mudar a lista depois? Lucien estava muito urgente e nervoso para selecionar suas palavras. Ele soou muito direto, quase estúpido. Que diabos você está falando? Heródoto ficou chocado. Lot caminhou até a Lucien e estava prestes a puxar Lucien para longe da mesa de Victor. Escondendo o rosto nas palmas das mãos, Victor respondeu fracamente, não, não podemos. O diretor Otelo foi almoçar com Sua Alteza há 10 minutos. A lista já foi enviada. Não podemos mudar isso agora. Senhor Victor, está chovendo muito lá fora. O Sr. Otelo ainda pode estar a caminho. Ainda temos uma chance. Não, nós não. Victor murmurou como se estivesse em um sonho. Ele não estava ouvindo. Sendo puxado para trás por Lot, Lucien não sabia o que dizer. Os demais alunos também desistiram. Pare, Lucien. Nós tentamos, e é isso. É tarde demais. O Sr. Otelo deve estar no palácio, Rataci agora. Mesmo que ele ainda não esteja lá, é tarde demais para escrever uma nova peça de sinfonia. É melhor praticarmos o que temos agora. Ainda pode ser um sucesso. Ponto. Lucien deu alguns passos para trás, sentindo-se bastante cansado. Talvez fosse o arranjo de Deus. Talvez tenha sido Deus que o impediu de ir trabalhar na associação hoje. De qualquer forma, não é meu show, não é da minha conta. Lucien pensou consigo mesmo e ficou sombrio também, como o resto das pessoas no escritório. No entanto, quando Lucien estava sentado no sofá, imagens do Sr. Victor ensinando-o, cuidando dele e encorajando nos últimos meses de repente atingiram a mente de Lucien. Ele se lembrou do trabalho árduo que o Sr. Victor, os outros alunos e ele tiveram que praticar para o show, e de sua corrida esforçada na chuva torrencial. No entanto, olhando para essas pessoas na sala agora, por que seus esforços não deram frutos? Lucien não queria acabar assim. Enquanto ainda houvesse uma pequena chance, ele não podia simplesmente desistir assim e aceitar o resultado. Enquanto eles ainda estivessem lá, tinha que haver algo mais que eles pudessem fazer em vez de apenas reclamar. Enquanto ele ainda tivesse esperança e fé, ele deveria continuar lutando até o último segundo. E este ainda não era o último segundo. Respirando fundo, Lucien olhou ao redor do escritório e caminhou até o piano. O que você está fazendo, Lucien? Lot gritou com ele. Lucien não lhe respondeu. Sentado em frente ao piano, Lucien colocou as duas mãos no teclado. Até Rini ficou muito surpreso. Ele não tinha ideia de que tipo de música Lucien, como um novo aprendiz de música, apresentaria. No entanto, as primeiras notas chocaram todas as pessoas no escritório. As notas estavam mais poderosas do que nunca. Victor levantou a cabeça e se virou para olhar o piano, parecendo confuso. Os vários compassos seguintes da sinfonia vieram como uma tempestade avassaladora, rápida, intensa e feroz. Eles eram como os infortúnios da vida, um após o outro, como enormes ondas furiosas no oceano, como o chamado contínuo para o campo de batalha e como inúmeros inimigos vindo para você. Houve algumas barras de alívio, mas foram seguidas por lutas ainda mais intensas e desesperadas. No entanto, a luta dos guerreiros nunca parou. Ninguém nunca desistiu. Eles continuaram lutando, os marinheiros estavam lutando contra as ondas monstruosas em cima de seus navios, os soldados estavam lutando contra seus inimigos no campo de batalha. As pessoas morriam em ondas e flechas, em lágrimas e sangue, mas havia mais recém-chegados seguindo. Os alunos ficaram chocados. Rini se levantou do sofá. Lucien continuou jogando com todo o seu esforço. Por que desistir? Por quê? Eles ainda tinham tempo. Eles poderiam alcançar o Barão Otelo. Se falhasse, eles ainda poderiam persuadir a princesa Natasa com o charme da sinfonia. Por que desistir? Ainda havia um vislumbre de esperança. Eles não podiam simplesmente desistir. O primeiro capítulo da sinfonia tornou-se cada vez mais veemente. Lot e Felicia tremiam de medo e excitação. Foi o destino que te fez desistir, ou foi você mesmo? Foi o destino que te venceu, ou foram as dificuldades e obstáculos? A música estava pedindo. O jogador estava perguntando.
Victor se endireitou. Ele sentiu o questionamento. A pergunta foi dirigida a ele também. A alma de Lucien acabava de se dedicar inteiramente à música. Mais pensamentos surgiram na mente de todos. Quero ter uma vida tranquila. Eu sinto falta da minha família. Mas de alguma forma eu vim para este mundo e perdi tudo. Vi pessoas aqui queimando uma mulher até a morte. Passei pelos esgotos. Eu queria aprender a ler e queria uma vida melhor, mas fui espancado por gangsters. Eu queria aprender magia para me proteger, mas ser um feiticeiro aqui em alto significava que eu tinha que arriscar minha vida todos os dias, vagando entre a luz e a escuridão. Eu desisti? Eu quero desistir? Não. Vou continuar lutando contra o chamado destino, até o último segundo da minha vida. Eu posso mudar o destino. Eu posso mudar minha vida. Lucien quase teve um ataque cardíaco. Ele apenas deixou toda a sua emoção para fora. Ele queria falar em voz alta. Foi o destino que fez você perder a esperança, ou foi você mesmo? Foi o destino que fez você baixar a cabeça, ou foi você mesmo? É o destino que decide sua vida, ou você escolhe seu próprio destino? Eu, Lucien Chiafene, nunca cederei ao destino. Vou pegar o destino pela garganta e vencer todas as dificuldades. Eu nunca vou parar de seguir em frente. Victor se levantou de sua cadeira, ambos os punhos cerrados com força. PS Autor, obrigado ao meu amigo, Cheezicat. Foi ele quem escreveu as muitas perguntas sobre o destino neste capítulo. Ele fez um trabalho melhor do que eu. Muito obrigado. Capítulo 58. Este é o destino tradutor, Cris sublinhado Leon editor. Vermilion foi a primeira vez que Lucien, um cara tímido e bastante introvertido, expressou suas emoções completamente através da música. A persistência e a fé de Lucien estavam em plena exibição em seu jogo. Embora Lucien ainda fosse um pouco inexperiente, isso não afetou o público na sala. Felicia, Lot, Heródoto, Rini, claro, Victor, todos sentiram o que Lucien queria lhes dizer, embora tivessem entendimentos diferentes. Felicia, como a única garota presente, estava segurando suas mãos e torcendo os dedos. Seu pai não herdou o título da família, então ela quase desistiu de seu sonho musical e se casou com um nobre aleatório. Ela muitas vezes duvidava de si mesma, perguntando-se se realmente poderia realizar seu sonho, se sua escolha fosse certa. Ao ouvir o toque totalmente dedicado de Lucien, todas as suas preocupações vieram à sua mente. Posso superar todas as dificuldades e me tornar uma musicista. Serei respeitado por minhas próprias conquistas e poderei escolher meu próprio amor. Ela não sabia. A música a emocionou. Lot e Heródoto também tinham sua própria pressão na família, e seus destinos também. Estavam condenados. Eles não seriam capazes de herdar os títulos. Eles poderiam se entregar irremediavelmente ao vinho e às mulheres, ou poderiam fazer algo maior, como se tornar grandes músicos. As mãos de Lot tremiam. A músico lembrou de seu primo, Mercanzi. Heródoto deu alguns passos para trás. Ele sempre foi fraco entre sua família. Até Rini estava sentindo alguma coisa. Seu rosto, sempre sereno, agora estava iluminado de excitação. Ele estava marcando o tempo com a música, sentindo a emoção intensa há muito perdida. Victor era o mais animado entre todos eles. Suas mãos estavam apertadas, seu rosto estava levemente distorcido e seu corpo inteiro tremia. A músico lembrou de tantas coisas do passado, seu primeiro show fracassado, o incentivo de sua esposa, seu trabalho duro e sua segunda apresentação bem-sucedida. Ele pensou na grande dor quando sua esposa faleceu, e em todo o seu esforço e a dificuldade que Lobo e Otelo lhe deram. As notas musicais eram como flechas afiadas, indo direto para seu coração. Victor podia perceber a sensação de insistência e rigidez nisso. Falhei tantas vezes e recuperei a mesma quantidade de vezes. Então, por que desistir desta vez, Winnie? É isso que você está me encorajando. Lucien começou a se sentir cansado. Ele sabia que era por causa da lesão que teve, mas não conseguia parar de jogar. Como músico, ou apenas um estudante de música por enquanto, era sua responsabilidade terminar todo o trabalho. Vou deixar o Sr. Victor sentir isso. Ele pensou para si mesmo. Seus ouvintes perceberam que ele estava exausto, sentindo-se bastante preocupado. O jogo de Lucien era como andar na corda bamba, mas não parava. Lucien aproveitou a oportunidade para descansar um pouco através do ritmo relativamente mais suave e lento no final do primeiro movimento.
E então a parte intensa voltou, o que foi como uma longa batalha. O segundo movimento foi mais reconfortante, como a luz do sol afastando as nuvens escuras e as ondas furiosas do oceano se acalmando, como os soldados voltando ao acampamento para um breve descanso durante o intervalo. O terceiro e quarto movimentos seguintes foram entrelaçados um com o outro, e a melodia tornou-se premente e avassaladora novamente. A luz do sol desapareceu e as nuvens escuras voltaram. O oceano aparentemente calmo estava secretamente criando ondas ainda maiores. Os soldados pegaram suas armas e se dirigiram para o campo de batalha. A maior e última batalha estava por vir. A sensação de ansiedade, preocupação e medo se acumularam gradualmente com o desenvolvimento da música. Por fim, veio a tempestade, jogando um barco de pesca acima das ondas furiosas e, no segundo seguinte, derrubando-o ferozmente. Diante do poder da natureza, o barquinho parecia tão indefeso e fraco. No campo de batalha, a rodada final estava prestes a decidir o destino dos soldados, que lutavam, matavam ou eram mortos, mas ainda eram corajosos. O barco de pesca não cedeu ao rugido das ondas. Os soldados estavam repelindo seus inimigos. No último movimento, a música voltou a ser suave, que soou um pouco triste, como se os soldados estivessem lamentando seus companheiros mortos no campo de batalha, como se os marinheiros estivessem sentindo falta de suas famílias nas ondas. Chegou a hora mais escura antes do amanhecer. Os ouvintes ficaram nervosos novamente. O que estava esperando por eles no final? Fracasso ou vitória? Eles superaram as dificuldades ou foram completamente derrotados pelas dificuldades? Eles finalmente pegaram o destino pela garganta. Ou eles cederam ao destino? De repente, o capítulo emocionante e esplêndido chegou e atingiu diretamente o coração dos ouvintes. Esse foi um capítulo de grande vitória. Sentindo-se animado e encorajado, Victor não pôde deixar de levantar o braço. Ele queria torcer pela luz do sol afastando as nuvens escuras, pelos marinheiros sobreviventes no navio de pesca, pelos soldados protegendo com sucesso suas terras. O resto dos ouvintes também estava se sentindo gratificado e animado, como se tivessem fé e poder para lutar contra seus próprios sofrimentos. Rini, que sempre parecia mais calmo que os outros, também estava sorrindo. Lucien tirou as mãos do teclado e quis se levantar, mas se viu tão fraco. O jogo consumia toda a sua força e energia. Isso é, murmurou Victor, como se estivesse perguntando a Lucien, ou perguntando a si mesmo. Rini, Lot, Felice e Heródoto olharam para Lucien, esperando sua resposta. Isto é destino. Lucien se esforçou para se levantar e respondeu. Rini foi o primeiro a aplaudir, seguido pelo resto dos alunos. Victor também se juntou a eles, aplaudindo com força. Isso é música, música genuína. Victor se aproximou de Lucien e comentou. Lucien sorriu e disse com sinceridade, obrigado. Senhor Victor. Já que você gosta da minha composição, eu me pergunto se eu poderia ter a honra de que você a revise para mim. Podemos dizer ao Sr. Otelo e Sua Alteza que queremos alterar a lista. Tenho certeza de que eles concordariam e você achará um bom trabalho para o seu show, Sr. Victor. A intenção de Lucien era clara para todos na sala. Ele queria dar seu trabalho a Victor e estava disposto a desistir da honra e fama que merecia. Eles voltaram os olhos para Victor, esperando ansiosamente por sua resposta. Uma mistura de emoções se espalhou pelo rosto de Victor: êxtase, alívio, excitação, ganância, hesitação. Uma luta interior estava acontecendo em sua mente. Você pode colocar meu nome na segunda posição, se quiser. Não posso refiná-lo, e seu trabalho será muito importante, Sr. Victor. Lucien tentou fazer com que seu professor se sentisse menos culpado por pegar o trabalho de seu aluno. Depois de um tempo, com um longo suspiro, um sorriso apareceu no rosto de Victor e ele se virou para Lucien. Não, eu não vou. É seu. Este é o seu grande trabalho. Já posso ver seu nome sendo registrado na história da música. Além de Deus e Eugenie, que estão me apoiando, ainda tenho meu credo moral. Isso é o que Eugenie mais apreciava. Este era o Sr. Victor, seu professor de música. Lucien podia sentir as lágrimas em seus próprios olhos. Capítulo 59. Confirmação. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion Senhor. Vencedor. Lot e Heródoto não podiam acreditar que seu professor se recusasse a aceitar este precioso presente. Embora ainda houvesse alguns problemas com a execução de Lucien,
Este ainda era um grande trabalho. Se Victor estivesse disposto a revisá-lo e recompô-lo em uma sinfonia, poderia se tornar uma das maiores obras da história da música, a joia mais brilhante da coroa da sinfonia. Até Felicia achou inacreditável o que o Sr. Victor acabou de dizer. Acenando com a mão direita, Victor os parou e se virou para Lucien novamente. Senhor Victor. Lucien percebeu que não poderia persuadir seu professor a menos que lançasse um feitiço sobre ele. Ele não sabia o que dizer. Obrigado, Luciene. Graças a Deus. Segurando a mão sobre o coração, Victor sorriu. É a música mais tocante que já ouvi. Obrigada. Agora eu tenho um novo entendimento em relação à música. Posso ter a honra de apresentar este grande trabalho no concerto como maestro. Obrigado por seu comentário, Sr. Victor. Espere, condutor. Lucien ficou muito surpreso. Eu não entendo. É o seu show. Alguém disse que eu não posso ser maestro no meu próprio show. Victor sorriu. Idiota. Felicia comentou em voz muito baixa. Sr. Victor vai apresentar seu trabalho para todos os públicos ilustres em seu show. Ela invejava Lucien por ter uma chance tão grande de ganhar muita fama em um curto período de tempo. No entanto, ela também admitiu que o talento de Lucien merecia essa chance. Depois de ouvir as palavras de Felicia, Lucien disse apressadamente a Victor, é um grande prazer. Eu tenho uma pergunta para você, Lucien. Heródoto perguntou-lhe de longe, com as mãos apertadas, o trabalho realmente vem de você? Sim ou não? O resto das pessoas na sala agora percebem que Lucien era apenas um estudante de música muito inexperiente. Como ele conseguiu compor um solo tão emocionante e brilhante? Ele era realmente um gênio, uma joia escondida. Todos estavam olhando para Lucien. Lucien não sabia como explicar a eles, e ele também não sabia. No que diz respeito a ser justo e honesto, ele não estava nem perto de seu professor de música. Agora, havia apenas uma coisa que Lucien poderia fazer: manter seu plano. Sim, respondeu Lucien, a inspiração do solo veio à minha mente há muito tempo. Naquela época, eu não tinha recebido nenhuma educação musical formal antes de conhecer o Sr. Victor. Eu não tinha ideia de como escrever as músicas na minha cabeça. Victor olhou para Lucien e assentiu. A inspiração veio do meu cotidiano, da pobreza, do desespero e da luta. Toda vez que eu via outras pessoas se vestindo decentemente, ou com pratos extravagantes, eu me perguntava por que aquela não era a minha vida. Quero lutar pelo meu próprio futuro. É por isso que você veio procurar o Sr. Victor? Perguntou Reno. Isso mesmo. Mas tornar-se aluna de música do Sr. Victor foi algo fora das minhas expectativas. Nunca pensei que pudesse ter tanta sorte. Afinal, comecei aprendendo a ler. Não a música. Lucien respondeu, embora eu tenha encontrado muitas dificuldades nos últimos meses, sou muito grato por todo o apoio e incentivo que você me deu, Sr. Victor. As experiências reais e as mentiras de Lucien se misturaram, o que fez com que suas palavras soassem mais persuasivas. Estou trabalhando nisso há mais de 3 semanas e estava tentando melhorar muito durante esses dias. Lot, Felicia e Heródoto são minhas testemunhas. Rino e Victor se viraram para olhar para o resto dos alunos, perguntando-se por que nunca encontraram o valor do trabalho de Lucien. Bem, Felicia olhou para Lucien com um sentimento misto. Provavelmente foi nosso preconceito que nos fez surdos. Na verdade, consigo me lembrar de algumas das peças que ouvi enquanto Lucien compunha e ensaiava. Naquela época, Lucien ainda estava trabalhando nisso, e seu jeito de tocar era bem horrível. Então, nós realmente não prestamos atenção a isso. Só o próprio Lucien sabia que o seu jeito horrível de tocar foi feito de propósito. Como Felicia disse, nosso preconceito nos ensurdeceu. Lota admitiu, Lucien, você é um gênio. Uma ótima música como essa geralmente leva meses ou até anos de trabalho duro. Lot ficou muito impressionado com o jeito de Lucien tocar. Se seu trabalho não fosse tão bom, talvez ele ainda sentisse um pouco de ciúmes e raiva, mas agora ele via a enorme distância entre ele e Lucien. Ele estava bem ciente do fato de que ser mesquinho e hostil com um possível grande músico no futuro não lhe traria nenhum benefício. Obrigado, Lot. Mas não sou um gênio. Também demorei muitos anos. Lucien tentou explicar. Não há problema em apenas aceitar elogios dos outros, Lucien. Victor sorriu. Eu nunca ouvi nada parecido com isso antes. Acredito que seja seu próprio trabalho. Rini também acenou com a cabeça. Eu tenho viajado em muitos países.
Também é a primeira vez que ouço. Eu acredito que é a sua vida difícil que lhe dá a inspiração. O sofrimento fez de você um gênio. Obrigado por trazer isso para nós, Lucien. O rosto de Lucien corou. Enquanto outras pessoas pensavam que ele estava apenas sendo tímido, Lucien sabia que ele estava se sentindo envergonhado e envergonhado. Concordo com Reno. Às vezes, sem os muitos limites em mente, um novo aluno pode liberar melhor seus sentimentos e inspiração e criar grandes obras, voando livremente no mundo da música. Victor assumiu as palavras de Rini. Estou trabalhando na minha quarta sinfonia há 9 anos em memória de minha esposa, Winnie, mas estava passando por momentos difíceis, pois estava limitado por minha experiência passada e pelo que aprendi com minha professores. Achei que uma sinfonia não era adequada para expressar emoções pessoais, mas sim um tema religioso sério. Obrigado, Lucien, você me forneceu uma nova visão do meu trabalho. Então Victor se virou e bateu palmas com satisfação. Tudo bem, Lucien. Anote cuidadosamente o seu trabalho e eu vou reformulá-lo para você e transformá-lo em uma sinfonia. Também falarei com o Sr. Otelo para mudar a lista. Então precisamos praticar muito para o próximo show. Capítulo 60. Lucien de terno tradutor, Cris sublinhado Lyon editor. Vermilion. Embora este não fosse seu plano original, Lucien assentiu, sem problemas, Sr. Victor. Contanto que ninguém suspeitasse que ele estivesse envolvido com feitiçaria ou heresia, Lucien realmente não se importava se algumas pessoas o acusassem de plagiar. Em muitos dos livros religiosos da biblioteca, a música era comparada a um tesouro que Deus deu às pessoas, a arma mais poderosa que as pessoas tinham para lutar contra todas as dificuldades. Assim, a música sempre foi considerada um símbolo de luz e esperança, não tendo nada a ver com as trevas e o mal. Além disso, pelos livros que li e pelas conversas entre Lot, Felice e Heródoto, Lucien percebeu a barreira entre a igreja e os nobres. Embora os nobres ainda reverenciassem a Deus, a ideia de que religião e governo deveriam funcionar separadamente começou a surgir em Alto, a cidade onde a igreja dominava quase tudo. Portanto, Lucien tinha certeza de que a igreja não suspeitaria facilmente de um novo músico da associação, que tinha um relacionamento próximo tanto com os nobres quanto com a igreja. A única preocupação de Lucien era que ele pudesse precisar passar por uma inspeção de segurança no futuro, ao ser convidado a assistir a shows ou festas noturnas. No entanto, Lucien acreditava que, se ele pudesse ser relativamente famoso, haveria raras ou mesmo nenhuma inspeção de segurança em relação a ele. Rini pegou uma pilha de papel e uma pena da mesa e os entregou a Lucien. Lucien agarrou a pena. Antes que ele tivesse a chance de escrever qualquer coisa, de repente ele espirrou. Seu cabelo ainda estava molhado, e várias gotas de água caíram no papel. Victor apenas notou que as roupas de Lucien ainda estavam molhadas. Você não trouxe um guarda-chuva? O rosto de Felicia corou levemente, já que ela podia ver o corpo em forma de Lucien por baixo de sua camisa molhada. Eu fiz. Mas a chuva estava muito forte. Corri todo o caminho, respondeu Lucien. Victor ficou emocionado. Vamos encontrar algumas roupas secas para você primeiro, Lucien. Tenho vários ternos aqui. Alguns deles devem se encaixar bem em você. Eu posso fazer parte do trabalho para você primeiro, pediu Rini. Ele tirou a pena na mão de Lucien. Vai e troque de roupa. Nesse momento, os dedos de Rini tocaram a mão de Lucien. Lucien notou com surpresa que a mão de Rini estava ainda mais fria que a dele. No vestiário, Lucien secou o cabelo e vestiu a camisa branca de Victor, casaco preto, calça e sapatos de couro. A essa altura, ele parecia novinho em folha, cabelo preto, olhos negros. No espelho estava um jovem de boa aparência. Olhe para você, Lucien. Você fica muito bem neste terno. Victor assentiu com satisfação. Vendo Lucien neste terno decente, Felicia, Lot e Heródoto sentiram que Lucien parecia mais confiável agora. Julgar uma pessoa pela aparência não acontecia apenas na Terra. Lucien, venha e verifique se esta parte que o Sr. Rini acabou de escrever está correta, pediu Victor. Quando Lucien passou por Lot, este lhe disse em voz baixa e com seu sorriso padrão e educado, espero que possamos trocar nossas ideias com mais frequência no futuro. Claro, respondeu Lucien educadamente também. Ao ouvir a conversa, Felicia mordeu um pouco os lábios com os dentes brancos e tomou uma decisão difícil. Lucien, você tem minhas desculpas.
Sinto muito por estar sendo realmente malvado com você por causa do meu preconceito. Espero que possamos nos dar bem e ajudar uns aos outros no futuro. Seu rosto corou novamente. Apenas Heródoto ainda estava de pé do outro lado, a cabeça baixa e os olhos fixos nos pés, sem dizer nada. Sem problemas, Felice. Lucien assentiu e então caminhou em direção a Rine Victor. 3 horas da tarde, Felicia viu que o treinador do Barão Otelo parou em frente ao prédio da associação. Victor parecia muito agradável. Ótimo trabalho a todos. Somos um grupo tão eficiente, não somos? A excitação que senti com a música ainda está em minha mente. Embora a reescrita ainda não tenha sido concluída, o resto do trabalho é bastante detalhado. Eu sinto que está pronto para ser registrado na associação agora. E também não acho que mudar a lista seja um problema. Lucien sabia que o seu jeito de tocar ainda não era muito habilidoso e, portanto, acreditava que eram suas emoções infundidas em seu jeito de tocar que moviam seus ouvintes. Seguindo Victor, Lucien chegou a um dos quartos no terceiro andar, onde um senhor mais velho de óculos estava sentado lá. Você terminou seu trabalho, Victor? Perguntou o homem mais velho. Giuseppe, não eu, e meu aluno, Lucien. Queremos registrar seu grande trabalho, respondeu Victor e, em seguida, apresentou a Lucien. Este é o Sr. Giuseppe, um crítico de música sênior muito experiente. O Sr. Giuseppe conhece a maioria das obras de música do mundo, incluindo as de outras espécies não humanas, como a música dos elfos. Ao mesmo tempo, o Sr. Giuseppe também é um pastor em treinamento. Ele pode dizer se você está plagiando ou é realmente seu próprio trabalho. Depois disso, o Sr. Giuseppe registrará seu trabalho com uma marca de tempo usando seu poder de pastor. Qualquer trabalho que venha depois, que seja semelhante ao seu trabalho, será considerado plágio. Há quanto tempo você está aprendendo música depois de Victor? Ajustando os óculos, José perguntou, um jovem muito promissor. Bem, cerca de 3 meses. Lucien se sentiu um pouco envergonhado. Você deve estar brincando comigo. Os olhos de Giuseppe estavam cheios de surpresa. 3 meses? Dê uma olhada primeiro, por favor. Victor não disse mais nada, mas ficou ali com um sorriso no rosto. Tudo bem. Vamos ver o que estamos vendo aqui. Giuseppe sentiu como se fosse uma piada. Logo o sorriso no rosto de Giuseppe foi substituído por um olhar sério. Sua mão esquerda batia a compasso quando ele cantarolava as notas musicais, como se ele entrasse em um mundo totalmente novo, ou em uma história fascinante. Cerca de 10 minutos depois, com um longo suspiro, Giuseppe disse a Victor com entusiasmo, que grande trabalho. Isso me lembra dos anos em que eu ajudava os cavaleiros que lutavam contra as criaturas malignas na Cordilheira das Montanhas Sombrias. Há aqueles anos, com coragem, com fé e com esperança. Eu te disse, Giuseppe. Victor parecia orgulhoso. Eu ainda não consigo acreditar. Você disse que é o trabalho do seu aluno. Deste jovem. Os óculos de Giuseppe estavam tortos no nariz. Lucien é um rapaz que sabe sobre a vida difícil, disse Victor. Então ele compartilhou algumas das histórias de Lucien com Giuseppe. Bem, acho que nossa associação vai ter outro músico talentoso então. Giuseppe ficou muito impressionado, mas ainda assim achou inacreditável. Ele se virou e disse a Lucien, se você quiser provar ainda mais a si mesmo, continue trabalhando em novos temas musicais. A cada 2 anos, você tem que ter algo novo para provar a si mesmo. Em 2 anos, eu já teria deixado alto. Lucien pensou consigo mesmo, enquanto observava Giuseppe deixando uma marca de tempo com seu poder de pastor nas partituras. Seu trabalho tem nome. É uma espécie de tendência agora. José levantou a cabeça. Destino. Depois que Victor e Lucien terminaram o registro, eles foram ao escritório do diretor. Antes de entrar no escritório, Victor sorriu de repente. Mal posso esperar para ver a reação do Sr. Otelo a isso. Lucien percebeu que fazia alguns meses desde a última vez que viu esse sorriso brilhante no rosto de Victor.